Olá, aqui é a professora Rosana, de Língua Portuguesa, do Ludevis Teixeira Bastos, CIEP 406. Tudo bem? Tenho certeza que sim. Então, estamos aqui para fazer uma apresentação dos estudos que daremos início agora. Trata-se do gênero textual jurídico ou texto normativo. Vamos começar pelo texto de lei. Existem outros textos, mas vamos começar pelo texto de lei. Você já leu uma lei? Entendeu alguma coisa? Difícil, né? É um texto diferente, concorda? Você provavelmente encontrou dificuldade de interpretar, de concluir a leitura. Interpretar uma lei não é a mesma coisa que interpretar uma revista, de interpretar um jornal, uma notícia. O ideal seria que a lei fosse fácil, acessível a todos, porque ela foi feita para diminuir os conflitos, trazer justiça, mas afinal não é assim, né, que se dá. Se diz que ninguém pode alegar que desconhece a lei como desculpa para não cumpri-la. Você já pensou? Se um motorista fosse parado numa via pública porque está andando a 120 km por hora e dissesse assim à polícia rodoviária ou à polícia militar: e eu não sabia que era proibido dirigir aqui a 120 km por hora? Eu não sabia. E aí o guarda, né, sendo muito compreensivo, dissesse: não, tudo bem, então eu vou liberar você, já que você não sabia, mas agora você já sabe, toma cuidado, tá bom? Não pode, né? As leis de trânsito são leis importantes, nos traz segurança, né? E aí as pessoas precisam conhecer. Quem pega um carro para dirigir tem muita responsabilidade. Mas existem tantas leis. Você conhece todas as leis? As leis são muito complexas. Na verdade, versam sobre tantos assuntos. Por exemplo, existe uma quantidade enorme de leis. O ordenamento jurídico é cheio de leis. Pela quantidade excessiva de leis, difícil a gente saber todas. Também são complexas. Algumas versam sobre assuntos e temas que nos requer um estudo mais aprofundado, uma formação específica, leis tributárias, leis orçamentárias. São leis complexas, eu não teria muita dificuldade de saber. Algumas leis também se relacionam uma com as outras. É isso mesmo. Uma lei ela é feita para regularizar, complementar uma outra lei. Muitas vezes você está abordando uma lei e precisa fazer menção a outra lei também. Então, isso é difícil. As leis têm vínculos, né? Elas têm um link uma com a outra. É difícil às vezes. E, infelizmente, algumas leis apresentam baixa qualidade. Por quê? Elas são confusas, complexas. A linguagem utilizada ali causa muito transtorno. Os juristas não se entendem em relação à interpretação de alguns artigos daquela lei. Eles brigam, é verdade. E aí, imagine nós, seres mortais, né? Como é que a gente vai aí ter facilidade para interpretar uma lei? Jamais. Mas aí a gente precisa começar. E para nos familiarizarmos com a lei, vamos começar a estudar como ela se estrutura, como ela se organiza. Você já leu uma lei? Você já viu que tem artigo, parágrafo, incisos, alíneas? Alguém já leu algum edital de concurso? Edital de vestibular ou de Enem? Já viu que ela é feita em artigo? Sim. E algumas pessoas encontram dificuldade porque não é uma leitura que temos habilidade de ler ainda, né? É difícil mesmo. Então, vamos aprender um pouco dessa estrutura, dessa organização de lei, pegando exemplos, tá? Do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e também da Constituição, a nossa lei maior, a nossa Carta Magna. Todo mundo já quase tem hoje em dia uma relação de consumo. Uma criança, quando vai comprar uma bala, já está estabelecendo uma relação de consumo. Já pensou se você compra alguma coisa e percebe ali que teve um abuso, uma cláusula abusiva no contrato? Você vai abrir o CDC para ele e dizer assim: olha aqui, ó, o CDC me garante, né, respeito, porque vou ter uma cláusula abusiva. Eu sou a parte fraca dessa relação. E você não me informou, né, sobre esse valor a mais que você está cobrando. Isso é uma cláusula abusiva, é uma falta de informação. Eu comprei o produto por X, eu estou pagando X mais Y. Isso é interessante, tá bom? Então, para avisar que
e daremos início ao nosso estudo do texto normativo, do texto jurídico. Até mais! Um abraço! Então vamos começar com os estudos do texto jurídico, da organização, da estrutura do texto de lei, do texto normativo. Então, vocês conhecem a Constituição? Vamos começar falando pela Constituição. A Constituição do Brasil de 1988, também chamada de Carta Magna, e que serve de parâmetro para as demais leis do país. Então, se você fizer uma lei que vai contra a Constituição, se diz que essa lei é inconstitucional, não tem valor. Já ouviu falar esse termo? É uma lei inconstitucional, ou seja, ela viola, ela desrespeita a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, a nossa carta. Toda lei, todo ordenamento jurídico precisa respeitar, está de acordo com a Constituição. E aí se diz que essa Constituição é uma Constituição cidadã porque consolida a tramitação de um regime autoritário para um regime democrático, estabeleceu direitos e liberdades básicas como sendo invioláveis e instituiu preceitos, tais como a igualdade de gênero, a criminalização do racismo, a proibição da tortura, consolidando direitos sociais como educação, trabalho e saúde. Então a Constituição é um texto razoavelmente grande, como tem assuntos diversos, ela é dividida em títulos. E esses títulos representam, na verdade, os temas. Eu falei aqui ao contrário. Então preste atenção. Você tem, então, 9 títulos da Constituição. Aqui tem alguns deles. Os princípios fundamentais, onde de cara ele já fala da importância da dignidade humana. E aí tem o título 2, ele vai falar de várias garantias, várias liberdades que a gente precisa respeitar. E aí eu pulei, título 4 até chegar ao título 8. Você observa que a palavra título está com letra maiúscula, que os algarismos estão em romano, bom? E aí eu escolhi para a gente observar como foi tratado o título 8, que se chama Ordem Social. Preste atenção. Olha como se organiza a estrutura do título 8. Ele vai do artigo 193 ao 232, tá bom? E aí ele tem, logo de cara, embaixo do título, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, até o capítulo 8. E alguns capítulos têm subdivisões, que são as seções. Seção 1, capítulo 2, seção 1, seção 2, seção 3. E aí vai falar, em cada seção ele vai falar de um tema. Olha, aqui a seção 2 vai falar da saúde. O 3 vai falar da previdência social. O 4, da assistência social. E aí você tem os artigos. Os artigos é aquele texto principal para tratar daquele assunto. Ele pode se subdividir, mas é um artigo que a gente chama até de caput. Qual é o texto do caput? Ou seja, apesar de você ter incisos, você tem alíneas, você também tem a questão principal, que é o caput, que é o texto do artigo. Olha só, você tem no capítulo 3, também 3 seções, tem algumas leis, alguns textos de lei que trazem as subseções, não é o caso aqui. Agora, por exemplo, a gente percebe aqui que tem mais capítulos, e alguns capítulos pode ser que não tenha seção, tá? Isso pode acontecer. Então, vamos ver com detalhes o artigo 193. O artigo 193, ele fala, então, da ordem social como sendo a base, o primado do trabalho. Ou seja, para você ter ordem social, você tem que ter trabalho. Trabalho traz dignidade humana, Já que ele falou de dignidade humana lá em cima, no começo da Constituição, logo de cara no artigo 1º, 2º, ele vai falar, então, que a ordem social tem como base o primado, que é o trabalho. E aí o trabalho é que traz, gente, bem-estar social, que traz justiça, gera economia, sustenta as famílias. E esse texto aqui é o tal do caput, o texto base, que é o texto que a gente diz que é o texto fundamento da lei, principal da lei, tá bom? E o que acontece? Ele tem um parágrafo único. Parágrafo único, então ele vai explicar um pouco mais sobre esse artigo. Ele diz, olha, o Estado exercerá a função de planejamento dessas políticas sociais, assegurada, lógico, na forma de lei, a participação da sociedade, que vai poder formular também essa política pública, para monitorar, controlar, avaliar também. Então a sociedade pode participar. Mas é importante dizer que esse trabalho, esse bem-estar e a justiça precisa ser exercido pelo Estado. Bom, então o que acontece? Olha, você tem o sumário,
da Constituição aqui, como se fosse então aquele índice, né? Aqui nesse caso tem a página, que é um livro, é um livro, e nesse livro também, além de você achar pelo título, pelo artigo, também você pode achar o assunto que você quer pela página. E aí, olha só, no capítulo 2, tá, você tem o artigo 194, você tem parágrafo único. Esse parágrafo único, ele se subdivide em incisos. Olha, vai até o inciso 7 desse parágrafo único do artigo 194. Porque ele diz também lá, olha, que a Seguridade Social corresponde a direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. E ele também explica, olha, compete ao poder público, e esse poder público é quem? É o município, é o Estado, é o federal também, né? É o governo federal. Vai organizar a Seguridade Social com base em quais objetivos? Então, quando o poder público for organizar essas coisas sobre saúde, previdência e assistência social, tem que ter como base alguns objetivos. Olha, por exemplo, aqui, ó, olha esse inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Tem que ter alguma equivalência. Não é só igualdade, né? Tem que ter equivalência. Por quê? Tem que estudar também um pouco a diferença. Existe uma diversidade aqui. A população rural, as famílias, as mulheres, os homens, trabalham bastante e trabalham sob condições às vezes muito difíceis. Perdem às vezes as plantações, os bichos, com pragas, com chuva, com secas, né? Trabalham às vezes de sol a sol, então eles têm uma vida um pouco difícil. E aí o que acontece? Eles se aposentam um pouquinho mais cedo, eles trabalham 5 anos a menos, se eu não me engano. Né? Então, diferente da população urbana que, em tese, tem uma qualidade de vida um pouco diferente. Tá? Então não é assim, tratar igual somente, mas é tratar igual respeitando, né, as diferenças. Então, ele fala uniformidade e equivalência. Então ele fez uma equivalência. Olha, a população urbana tem uma qualidade de vida diferenciada, pode trabalhar 5 anos ou mais, porque o pessoal lá, né, a população rural, é que abastece as cidades com comida, com seus bichos, né, com suas criações, mas eles também precisam ter direito de descansar, digamos assim, um pouco mais cedo. Bem, para fazer um resumo corrido aqui da nossa aula de hoje, a gente aprendeu então que os títulos, os livros, né, de forma geral, porque alguns textos de lei têm livros e partes, né? Como os livros didáticos, tem unidade 1, unidade 2, capítulo 1, na unidade 2, capítulo 2, da unidade 3. Então preste atenção. Você tem que ser com letras maiúsculas, identificado também por algarismo romano. A gente viu lá capítulo 1, a gente viu lá título 2. Essas podem ser também subdivididas com numeral, título extenso. As seções, alguns lugares têm subseções, são identificados por algarismos romanos, grafados em letras maiúsculas e postas em negritos, caracteres que os colocam em real. Tem as normas dispostas em artigos, que geralmente se abreviam pela abreviatura arte. Os artigos podem ser divididos em parágrafos, incisos e alíneas quando necessário. Tá? Os incisos são utilizados números romanos, a gente viu lá, inciso 1, inciso 2, a gente viu lá. Quando o artigo possui apenas um parágrafo, tem que ser escrito lá, parágrafo único. E se tiver mais de um, você usa esse símbolo aqui. Se ele vai de 1 ao 9, a gente usa o número original. Então, parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Né? Do 10 em diante é parágrafo 10, parágrafo 12. Tá? E as alíneas são usadas letras, né? Para as alíneas são usadas letras. Olha aqui ao lado. Tirei um exemplo da Constituição, o famoso artigo 5º, que é o artigo que fala de direitos importantíssimos para a sociedade, como direito à vida, né? A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. E aí, no inciso 47, olha, ele é tão grande esse artigo, né? Ele tem vários incisos. Eu trouxe aqui o inciso 47, que ele diz que não haverá pena. E ele usa linhas para explicar que essas penas não podem ser penas de morte, salvo caso de guerra, que é uma exceção. Ele até cita um artigo posterior que vai estar lá embaixo. Ele fala que não pode ter caráter perpétuo, você não pode ficar preso mais de 30 anos. Professora, mas eu vi na notícia do jornal que um homem ficou condenado a 250 anos. Sim, ele fez muita besteira, somando todas as besteiras que ele fez, deu 250 anos, ele não vai ficar mais de 30. E se tiver bom comportamento, conseguir ter bom comportamento
no sistema carcerário brasileiro ainda sai com menos de 30, sai com 10, com 20, vai depender. Você não pode ter trabalhos forçados, isso é uma grande polêmica, não pode forçá-lo a trabalhar. Quando ele trabalha dentro do sistema carcerário, é por uma opção, ele escolhe se ele quer trabalhar ou não. E isso tem uma polêmica danada. Não pode ter pena de banimento, né? Ah, não fica a cara dele, está falando mal do governo, está postando lá nas redes sociais críticas ao meu governo, faz as malas dele, põe ele para fora do país. Não pode ter isso e não pode ter penas cruéis, né? Eu não posso colocar as pessoas que são condenadas a penas cruéis, que vai ferir, né, a sua vida, sua integridade, né, a sua dignidade humana. Então eu não posso colocar uma pessoa com fome, deixa com fome uma semana, deixa sem beber água 24 horas, deixa no relento, vai colocar dentro de uma cela não, deixa ele lá no pátio, lá pegando sol e chuva durante um ano. Eu não posso ter penas cruéis, tá bom? E olha, por fim, então, olha esse inciso 78, onde agora eu tenho parágrafos. E aí eu vou usar esse símbolo e vou usar o número, né, referente a esse parágrafo em ordinal, em ordem, até o nome, tá? Se tiver vários, né? Aqui eu não coloquei todos. Não sei se eu não me engano, acho que vai até o quarto, a parágrafo 4. Eu usei o símbolo, eu não escrevo mais a palavra parágrafo, eu tenho que usar esse símbolo e usar então o número ordinal, tá bom? Bem, pessoal, isso foi para dar uma noção do nossa atividade, do nosso novo assunto, que é texto jurídico, como ele se organiza, como ele se estrutura, o texto normativo de normas, onde traz as leis. A gente encontra esse tipo de texto com artigo, com inciso, também em contratos de trabalho, contratos de aluguel, edital. Né? Você encontra esse tipo de texto em textos normais do dia a dia. Não deixe de ler o material que está na plataforma. Fique atento à nossa agenda, porque na nossa agenda eu vou marcar algumas aulas ao vivo, essa videoconferência lá. Bom, mas se você tiver alguma dúvida, é só me avisar que eu posso fazer outro vídeo, que eu posso marcar com você alguma coisa particular. Eu também posso falar com você pelo Face, pelo mural de atividade. É só me contactar. Um abraço grande, até mais.